Hoje à noite eu quero falar sobre a casa na rocha. Você pode falar isso comigo 3 vezes? Diga assim: a casa na rocha. Mais uma vez. A última vez. Quantos aqui, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Você está de frente para uma casa, de frente para uma mansão, um palácio. Vamos colocar aqui o Palácio de Salomão. Tem umas casas que você entra que parece até a casa o Palácio de Salomão, não é verdade? Né? Tem alguns aí que já estão se escondendo já. Aquela mansão. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, começar a nossa palavra aqui. O que você pensasse nessa casa agora? Talvez seja a sua. Aquela casa que você se perde lá dentro, um labirinto. Uma casa exponencial. Alguém diria uma casa até faraônica. Linda, oferecendo a você tudo do bom e do melhor. No entanto, você, ao ver essa casa, não teria sobre ela informações a respeito de como ela fora construída, desde a sua fundação. Você só visse a beleza da superfície do solo para cima. E você não tinha informação alguma a respeito do quanto foi investido do solo para baixo. Pensou nessa casa maravilhosa, esteticamente falando, a casa dos sonhos, de milhões. E talvez você olhe para uma casa dessa e a questão é: essa casa pode ser minha. Essa casa vai ser minha. É o sonho do meu coração ter uma casa como essa. Mas você compraria essa casa só pelo visual? Pensa aí. Agora eu queria ir para um outro cenário. Uma casinha de madeira com 3 cômodos só. Um banheiro, a cozinha junto com tudo e um quarto. E aí você olha para um cenário desse, e talvez no seu coração você possa dizer assim: como é que pode morar alguém aí dentro? Mas a pergunta é: se você soubesse dessa casa, de madeira simples, com esses 3 cômodos, mas você soubesse que a fundação dessa casa, o alicerce dela, foi uma escavação tão profunda, que encontrou uma rocha. E sobre essa rocha, essa casa foi desenvolvida, e todos os materiais, os melhores materiais, foram investidos nessa fundação. Qual casa você compraria? Pense aí. Nós somos da beleza, irmãos. Nós somos da estética, do estereótipo. Nós somos do visual, plenamente visual. Nós temos a dificuldade de olharmos por de dentro. Nós temos dificuldade de olharmos por debaixo. E nós amamos olhar daquilo que é do solo, da superfície para cima. E nós começamos a dizer: essa seria a casa dos sonhos. Essa seria a mansão que está no meu coração. Mas você não consegue enxergar o que foi investido, o quanto foi investido do solo para baixo. E nessa noite eu queria falar sobre essas 2 casas. Eu queria falar sobre esses 2 alicerces. Eu queria falar sobre essas 2 imagens com você, porque o povo de Deus, ele tem se encantado em alguns momentos com o que chamamos da estética. O povo de Deus tem se encantado com a árvore muito pela sua folha ou folhas. Ela tem se encantado muito naquilo que é visível externamente. A Bíblia diz, numa passagem, numa parábola, que Jesus, ele olha para uma árvore e ele começa a perceber que naquela árvore não havia fruto. Então ele amaldiçoa aquela árvore. E por aquela árvore não ter fruto, você planta uma árvore, você planta uma laranjeira. Você quer comer o quê? Laranja. Ninguém planta uma laranja para comer figo, não é verdade? Você quer comer laranja, quer chupar laranja. Mas tem gente que fica admirado pelas folhas. E sabe, uma árvore que não produz frutos, ela não serve para nada. Então uma casa, ela pode ser linda do solo para cima. Ela pode ter como um prédio, 20 andares. Você pode morar lá no terraço, com piscina, com churrasqueira, com tudo do bom e do melhor.
Mas se aquela obra não foi desenvolvida com muita escavação, profundidade, essa construção tem prazo de validade. Eu queria pensar com vocês hoje, por isso, abra comigo a sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 6. Essa passagem, ela também está em Mateus 7, 24 a 29, nós vamos ler a de Lucas 6, 46 e 49, porque Deus ministrou ao meu coração algo muito especial nessa passagem do evangelista Lucas. E confesso aos irmãos que, por mais que a gente vá lendo, parece que algumas frases, elas somem da Bíblia, por a gente não se atentar a alguns detalhes. Lucas 6, de 46 a 49. Se você tivesse em Bíblia, acompanhe aqui no telão e permaneça com a sua Bíblia aberta. O prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então Jesus vai fazer uma comparação agora aqui. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele vai chamar de um quadro, ele vai trazer um cenário. Mas ele também vai dizer, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, tem um outro cenário. Vamos ver a comparação que ele faz. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, diga assim, cavou fundo, e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Diga assim, estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras, ouviu também, mas não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre o solo, a base, sem alicerces, ou seja, não teve escavação. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu queria pensar com você hoje sobre a casa na rocha. E o contexto aqui, Jesus está diante da multidão, é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos, o maior sermão de Jesus registrado. Então ele está no meio de uma multidão, aquela multidão está sentada praticamente, provavelmente. Ele está num elevado e a sua voz, sem microfone, está indo numa direção do povo. E historiadores, pesquisadores dizem que talvez, pode ser que a voz de Jesus, ela não conseguia chegar da metade até o fundo daquela multidão. Então ficavam estrategicamente alguns discípulos de pé ou perto, ouvindo e replicando a mensagem. Isso mostra para nós que nós não podemos alterar o conteúdo da mensagem, amém? Uma carta, ela não pode ser violada, há um conteúdo dentro dela. Jesus, quando ele está mostrando esse sermão aqui para aquele povo, ele está ensinando assuntos de extrema importância para eles, mas assuntos de extrema importância para nós aqui hoje. Ele vai falar de jejum, casamento, divórcio, oração. Ele vai falando de inúmeros assuntos ali, que nós hoje estamos percebendo que alguns deles não estão sendo seguidos. Assuntos, por exemplo, que vai mostrar a questão do casamento, o valor do casamento, mas ele também mostra a questão do divórcio, como você tem visto hoje, tanto dentro da igreja quanto fora, essa ação de divorciar de uma forma assim, às vezes tão natural. Então ele traz essas instruções, e Jesus vai pregar, ele vai ensinar também para esse povo esses fundamentos da fé, fundamentos da sua palavra. E quando ele está encerrando esses 3 capítulos, ele está encerrando esse sermão no todo, ele vai dizer esse fechamento. Pessoal, vocês que estão ouvindo essas minhas palavras, todos que ouvirem e obedecerem serão os prudentes, ou seja, serão os sábios, serão pessoas coerentes, serão pessoas que vão prosperar.
Mas ao mesmo tempo, quem ouvir e não praticar essa minha palavra, essas minhas palavras, meus ensinamentos, essas pessoas serão insensatas, elas serão ignorantes, elas serão taxadas como pessoas que não serão prósperas em nenhuma área. E eu olho para tudo isso, irmãos, e eu percebo que Lucas, ele vai registrar algo muito peculiar, que Mateus, ele não coloca essa profundidade aqui, mas Lucas vai registrar isso. Ele vai colocar, é como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Mateus não usa essa expressão. E aqui talvez, irmãos, esteja a grande chave para uma igreja, para uma família, para uma vida viver saudavelmente, para uma vida revelar frutos na fé, para uma vida revelar atitudes, gestos de um compromisso implacável com o Senhor Jesus. É a gente aprender a cavar profundamente. Eu estava há um tempo atrás aqui na igreja, e quando a gente começou a sonhar com aquele terreno ali, ele estava totalmente assim deformado, um capim, né, um mato quase do meu tamanho, e a gente começou ali, fizemos ali um trabalho no terreno, e foi interessante porque depois que os carros começaram a estacionar lá, algumas pessoas entravam ali, carros lá, né, ficavam lá atrás, e aí acabou essa bagunça. E o proprietário, obviamente, deve ter passado aqui, ou alguma corretora, e passou e viu aquela fileira de carro ali, e falou assim, opa, estão usando o terreno do fulano de tal. E de repente nosso telefone aqui toca e vem um aviso, olha, vocês estão usando nosso terreno. E a gente percebeu que o nosso terreno está mais bonito, está melhor. Isso é verdade. E vocês não gostariam de alugar? Era de graça. Mas a gente começou a cuidar, né? Tomar conta do território, já vem já o negócio, né? Já aparece aí para dar uma taxa. Tem uma taxinha aí para você. E a gente falou assim, perfeitamente, isso não é um problema, né? A gente entende que está usando, o imóvel não é nosso, podemos alugar sim. Você nos dá 3 meses de garantia, de carência. Aí ele, damos 3 meses de carência. Chamei aqui o Carlos e a Tassiane. Falei assim, vocês podem fazer um projetinho para nós? Eles fizeram um projetinho lá, né, no desenho e tudo mais, trouxeram para nós. Irmãos, pensa um projeto. Eu pensei que, eu já fiquei empolgado, assim, meu Deus, vamos construir logo um templo aqui logo. Que o projeto de estacionamento, lembra disso, Juliano? O projeto de estacionamento era tão lindo, que eu falei assim, meu Deus, imagina um templo aqui. Eu já comecei a sonhar, um projeto que estava no computador. Fiquei doido. E aí eu olhei, eu falei assim, nossa, eu vou montar. E peguei esse projeto e mandei para, estrategicamente, claro, mandei para a corretora, lá para a imobiliária. Quando eles viram o projeto, eu disse, meu Deus, vai ficar lindo. Vocês vão fazer isso mesmo? Vamos fazer isso melhor. Irmãos, quando a gente começou o projeto, aí fechamos o acordo, começamos ali a trabalhar na escavação. Irmãos, o caminhão falou assim, olha, para deixar isso aqui nivelado, vão ser 250 caminhões. Eu falei assim, irmão, Deus te abençoe. Está vendo essa reta aqui? Vai na paz. Seja tu abençoado, tu e a tua casa. Irmãos do céu, 250 caminhões, ia ficar o quê? Sem nenhuma casa daquele lado de lá, eu pensei, né? Mas ele estava certo, porque a gente não tem noção. Eu falei assim, mas não dá para a gente tirar, cada caminhão R$500, a gente faz a conta, acabou. Mas irmãos, é aí que a gente se arrebenta. Quando a gente olha preço, quando a gente olha valor monetário. Porque o que vai mesmo, irmãos, segurar uma obra, não é a superfície, é a escavação, irmãos. São os alicerces, entrando terra abaixo e achando uma rocha. Tem famílias hoje que não estão conseguindo prosperar mais, porque não tem mais o valor, o preço, o investimento, a vontade, a decisão de cavar e investir na sua casa. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você decida, que você venha optar em investir na sua família antes de qualquer outra coisa. Diga amém. Eu olho para tudo isso e eu percebo que Lucas vai registrar esse cavar profundamente, os alicerces na rocha. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, rapidamente, você vai perceber alguns textos na Bíblia que vai trabalhar a respeito da rocha.
e a gente vai bater nessa tecla aqui hoje sobre a rocha. Olha que interessante. Deuteronômio 32, de 1 a 4, vai dizer assim: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus é a nossa rocha, amém? Agora olha o salmista, Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha. Você pode, por favor, erguer suas mãos aos céus, e você pode dizer assim: o Senhor é a minha rocha. Agora fala para quem está dizendo assim: o Senhor é a tua rocha. Fala para o outro lado para não ficar com ciúme. O Senhor é a tua rocha. Irmãos, é lindo de saber que o salmista está mostrando essa verdade, esse fundamento, de que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Ele é a nossa rocha, aleluia. O inimigo não terá oportunidade alguma se a rocha for o fundamento da sua vida. Ele vai falando aí mais: o libertador, o refúgio, a fortaleza, Ele é o teu rochedo. Meus amados irmãos, o salmista está mostrando para nós, mais uma vez, de que uma casa, uma família, um exército, um povo, uma igreja, que está alicerçada sobre a rocha, ela entende quem Deus é. Mas não para por aqui. O profeta Isaías fala: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, de novo. E sabe, são pessoas distintas, escrevendo em tempos distintos. Não é a mesma pessoa, não é a mesma época, na mesma estação. Ou seja, o mesmo Deus que é rocha, foi a rocha de Davi. O mesmo Deus que é rocha, foi a rocha de Jeremias. O mesmo Deus que é rocha, foi a rocha do profeta Isaías. Mas não para por aí. Quando nós vamos para a nova aliança, no tempo de Jesus, em Mateus 16, 18, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E não para por aí. Você tem um momento que Jesus está com Pedro. Ele vai dizer: Pedro, tu és fragmento de pedra. Você é pedregulho, Pedro. Pedro, você é só uma pedrinha. Mas Pedro, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. A rocha, Jesus. No Antigo Testamento apontava Deus. Na Nova Aliança você vai ver já indo para Cristo. Jesus é Deus. Então agora Jesus diz assim: sobre esta rocha, sobre este alicerce, sobre este fundamento, sobre esta base, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você quer ver a sua vida, essa igreja prevalecendo, e nós entrarmos dentro das regiões malignas, ocultas das trevas, e dizendo que a igreja está entrando nesses lugares, estabelecendo ali a cultura do céu, a cultura do amor, a cultura da graça, do perdão, a cultura que você acabou de ler aqui, cantar aqui, onde você vê um vale de ossos secos, e quando você chega daquele lugar, você diz: aqui pode ter um vale, mas esse vale agora vai estar agora sendo alicerçado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, isso mexe no meu coração, porque eu olho para a igreja global e eu percebo que nós precisamos agarrar esses ensinamentos de Jesus novamente nos dias atuais. Esses ensinamentos, essas verdades sobrenaturais que a Bíblia nos mostra a respeito da rocha e que também está disponível, ou estão disponíveis para nós hoje. Por isso, em primeiro lugar, pastor, eu quero aprender sobre a rocha. Primeira lição que eu tiro desse texto e de outros que nós vamos citar aqui: a família alicerçada sobre a rocha experimentará o poder da rocha que jorra a água.
Irmãos, eu estava falando lá no Jambu, que é um local aberto, tem mais de 100 pés de jamelão. Quando eu cheguei no lugar, junto com o Lê, saímos aqui 3 da manhã e nós chegamos até aquele lugar e eu vi um mar de gente, 550 pessoas por baixo. Eles estavam debaixo daquelas árvores, tem mais de 100 pés de jamelão. E aí a gente chega, e um povo, 1º de maio, clamando, dizendo: Deus, nós te queremos mais, nós chamamos. E de repente colocam-se 7 cadeiras, para que as mulheres e homens vão se assentar ali, mulheres lavando os pés das mulheres, homens lavando os pés dos homens. E é impressionante o nível de pessoas enfermas na alma, enfermas no físico e enfermas no espírito. E quando eu cheguei perto de um, eu falei assim: a irmã é cristã há quanto tempo? Há muitos e muitos anos. Era uma senhora. Eu falei: a senhora estava sentada lá, e eu fui até a senhora, lá no meio daquele, do jambu. Por que a senhora não estava aqui na cadeira? Ela falou assim: pastor, eu até pensei em vir, mas eu fiquei lá sentada. E eu fiquei pensando com ela assim: você vai ser ministrada por Deus aqui nessa cadeira. E chamei 3 mulheres, as mulheres começaram a orar por ela, lavar os pés dela. Irmãos, essa mulher, uma idosa, chorava copiosamente. E quando ela levantou, eu falei assim: a senhora tem que entender a partir de hoje que a senhora está alicerçada sobre a rocha, que o nome dele é Jesus Cristo. E ela: glória a Deus, glória a Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de quem é a nossa rocha. A gente abre mão da rocha e começa a se apegar a alguns pedregulhos. A gente abre mão da rocha, a gente se esquece de quem é. Não é a rocha, a pedra em si, é quem é a rocha. É um símbolo. Jesus não é uma pedra, Jesus é um fundamento, Ele é a base. Então a gente olha para isso e começa a perceber assim: a nossa dívida, a nossa culpa, o nosso medo, as provações estão tão pesadas, que eu tenho dificuldade de crer que essa rocha é muito mais pesada, no sentido positivo, do que todos esses problemas que eu estou passando. Essa rocha, irmãos, ela vai ser colocada, inclusive, com a estátua que Daniel vai interpretar de Nabucodonosor. Quando ele sonha, e você tem na cabeça uma nação, um império, e você vai até os pés, e ali Daniel vai interpretar o sonho detalhadamente. Mas ele diz: olha, haverá uma pedra, haverá uma rocha que virá rolando e vai destruir todos esses impérios. Irmãos, Daniel não está falando só com o reino de Cristo que viria quando ele nasce no ventre de Maria. Daniel também está apontando para o futuro. Lá no futuro, em Apocalipse, você vê a grande Babilônia sendo destruída. E quem é que vai destruir a grande Babilônia? É a pedra, é a rocha que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, do começo ao fim, irmãos, o que importa mesmo é em quem eu estou alicerçado. Isso é uma verdade na minha vida e na sua vida. Mas em alguns casos, um vento derruba tudo. E a grande pergunta é: será? Pela quantidade de ventos que vem sobre a tua vida e vai te deixando para um lado, vai te deixando para o outro, vai te derrubando, será que você está alicerçada sobre a rocha? Você tem que parar para pensar nisso hoje. Porque uma coisa são as batalhas que nós enfrentamos e dá uma mexida em nós muitas vezes. Outra coisa é você cair por causa dessas batalhas, desses dias difíceis. É você cair. A família alicerçada sobre a rocha experimentará o poder da rocha que jorra água. Pastor, eu quero estar sobre a rocha. Eu estou sobre a rocha. O que a rocha fornece para nós? Olha isso aqui, Êxodo capítulo 17, de 1 a 7. Olha isso que rico. Quando Jesus está falando assim: ó, quem ouve a minha palavra e as pratica é o prudente. Então ele está alicerçado sobre a rocha. Olha o que a rocha proporciona para mim e para você. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar. Vou ler aqui com vocês. Conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Nós temos um problema aqui. Qual o problema? Falta de água. Esse é o problema. Então, quando você tem um problema, você precisa saber em quem você está
alicerçado, não olhar para o problema. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas veja a reação do povo. Por essa razão, queixaram-se a Moisés. Essa palavra aqui, ela também pode servir, murmuraram. E é a marca do povo de Israel. Queixaram-se a Moisés, o líder. Então imagina a igreja Alameda, Santa Felicidade, não tem água na sua casa, não tem água na casa do outro, tem água na casa de ninguém. O pessoal vai lá na minha casa, ou o pessoal vem aqui e vai assim: pastor, está sem água lá em casa. E vamos furar um poço, vamos pegar da minha caixa, vamos dividir. Também se eu pego toda a minha caixa eu fico sem água. Mas vamos dividir. Pelo menos para tomar água, precisa tomar banho, né? Quando não tem água a gente não toma banho. Não é verdade? Não tem água, não tem caixa d'água, não tem cisterna, não tem poço. O que você faz? Torce para chover. E vão tomar banho de chuva. Mas ele está dizendo assim: olha, vamos lá para Moisés. E disseram: dê-nos água para beber. Ó, Moisés, providencia água aí para nós. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Oh, glória a Deus. Obrigado, Moisés. Tem hora que eu pergunto isso: por que se queixam a mim, povo? Porque põe o Senhor à prova. Parece que tem algumas pessoas que chegam assim: pastor, está tão difícil, está tenebroso, o negócio não está andando. Pastor, a coisa está tão difícil, está tão tenebroso, o negócio está andando, que eu estou pensando em desistir de tudo. Eu falei assim: por que falas comigo? Por que colocas o Senhor à prova? Parece que está dizendo assim: Senhor, o negócio é tão difícil que o Senhor, que é a rocha, não consegue resolver nada. É isso que você está dizendo. Quando a pessoa vem para mim e fala assim: olha, eu estou desistindo de tudo, eu não quero mais saber de casa, de família, de igreja. Eu vou assim: E Deus está vendo, hein? Por que você está fazendo isso? Se colocando o Senhor à prova? Você está achando que Deus é o que? Um fantoche? É um pedaço de pau? É um pedaço de madeira? É um carpê? Você acha que Deus é o que? Deus é rocha inabalável. Ah, meus irmãos, quando ele olha, por que tudo isso? Colocando o Senhor à prova. São perguntas maravilhosas, mas ele continua, olha o verso 3. O povo, porém, estava com sede naquele momento, e de novo queixou-se a Moisés: por que você não tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Eles não estão falando só deles agora, eles estão confrontando Moisés assim: olha, Moisés, você tinha que ter deixado a gente lá no Egito, comendo alho e cebola. Coisa horrorosa, cebola. A pessoa pede cebola, põe cebola na pizza, que esquisito. Cebola crua. E tem gente que come e ainda faz barulho, com boca aberta. Pelo amor de Deus, volta para o Egito, homem, abandone essa terra. Se for pedir pizza hoje para eu comer com você, pede sem cebola, pelo amor de Deus. Que farei com este povo? Clamou Moisés ao Senhor. Irmão, tem hora, irmãos, que eu me coloco no lugar de Moisés. Porque, irmãos, a gente está aqui numa igreja, 600 membros, a gente chega e imagina para Moisés. Vamos pensar, irmãos, 3 milhões. Por baixo, põe 2. 2 milhões, irmãos. Chegando assim: Moisés, eu quero água. Água. Você está rindo? Imagina Moisés, manso e humilde. Ele era muito manso, né, irmãos? Que homem. Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Irmãos, Moisés era incrível. Ele fala assim: Deus, esse povo está aqui no meu pé pedindo água. O que a gente vai fazer com ele, Deus? Deus, irmãos, vai falar assim: Moisés, sai da frente. Depois, sai da frente, eu vou matar esse povo todo. Aí Moisés fala assim: não, Senhor, não mata não. Mas, irmãos, eu penso que de vez em quando Moisés olha assim: por que eu não pedi para logo... Porque isso acontece comigo, com você? Imagina, com você nunca, né? Aquela pessoa está lá, igual goteira na telha, tec, né? Na calha, tec. Meu Deus! Aí você olha, você fala assim: Senhor do céu, ou o Senhor para a goteira, ou o Senhor quebra a calha. Faz alguma coisa para resolver nós aqui, para a gente aqui. Porque é tenebroso um cenário desse. Está faltando água, temos um problema. E já está com um pedaço de pau na mão e pedra. Irmãos, Moisés está falando assim: Senhor, o que a gente faz com esse povo? O Senhor respondeu-lhe, ainda bem que Deus responde: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, leve na mão a vara, para bater, não, a vara com a qual você vai ferir o Nilo e vá adiante. Continua: eu estarei à sua espera junto a... Olha isso aí, ó. Já aparece uma rocha. No monte Horebe, o monte de Deus, bata na rocha e dela sairá água para o povo. Assim Moisés
fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Verso 7. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Deixa esse versículo aqui. Se você ficasse preso nos versículos 1 e 2 e não chegasse até aqui, você fala assim: Deus não providenciou água, o povo morreu de sede. Sim ou não? Mas a Bíblia, irmãos, ela tem começo, meio e fim. Quem Deus é não pode mudar, irmãos. Deus é fonte, Deus não é gota, Deus é manancial, Deus não é simplesmente um riozinho, não. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Foi Cristo que disse isso para aquela mulher. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o povo tem um problema, o povo tem uma necessidade, mas Deus não estava entrando na necessidade do povo. Deus estava no mesmo lugar, porque Deus não muda porque você clama, porque você desespera. Deus é Deus, Deus é a rocha, Deus é vida, Deus é a fonte da água da vida. Então era só usar uma alma como Moisés, com a vara, e tocar. Sim ou não? Bata lá na rocha. E ele bate na rocha, e a rocha sai água. Ou seja, sempre teve água. Glória a Deus. Era só o toque, ou um clamor, ou uma rendição, ou dependência, ou voltar os olhos para o Senhor. O povo está reclamando com Moisés, e Moisés está com os olhos em Deus. E pedra era usada também para montar altares. O povo está olhando para o problema, o povo está indo atrás de alguém para tentar resolver o problema, mas o povo não conseguia dizer: Moisés, vamos clamar juntos ao nosso Deus, que é uma fonte inesgotável, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos tirou do Egito. Vamos clamar a Ele, Moisés, porque nós cremos que esse Deus é a rocha, e Deus pode fazer água brotar da rocha, Deus pode fazer água cair do céu, Deus pode fazer água brotar até da terra, se Ele quiser. Moisés, vamos clamar. Mas não, o mais fácil era pegar a pedra e achar um culpado e dar na cabeça dele. Mas Moisés diz: espera aí, eu tenho intimidade com Deus, eu estou sobre a rocha. Então ele sobe, ele encontra aquela rocha, e o texto vai mostrar para nós que a água veio. Você está aqui hoje à noite, talvez a tua vida esteja seca. Eu vou mais além ainda, talvez dentro da sua casa tenha uma sequidão em alguma área lá. Hoje não precisa você ficar dando murro em ponta de faca para achar água. A água está na casa, a fonte da água está na casa, Ele está aqui. Hoje é o dia em que eu creio que muitos lugares com sequidões, ambientes secos, ambientes que estão totalmente sem ver água há muitos anos, a água do Espírito Santo vai regar teu coração hoje, e você terá um encontro poderoso com as águas do Espírito Santo. Eu diga amém. Jorrou água, estava seco, não está mais. Tinha ausência de vida, não tem mais. Estava com morte, agora tem vida. Estava fraco, porque não tinha água, mas agora ficou com vigor. Mas estava desesperança, mas agora tem esperança, porque a água brotou da rocha. Agora nós podemos perceber que diante desse cenário, algumas pessoas poderiam dizer: tem água brotando da rocha, porque isso era um acontecimento, não era ilusão, não era miragem. Irmãos, presta atenção. Miragens são ilusões ópticas, fazendo com que o viajante acredite na presença da água onde só a areia se encontra presente. Você já viu na estrada, está dirigindo, de repente você vê lá na frente assim, parece que tem água na pista, mas aquilo é o calor, é a sensação do asfalto, está tudo ali. Tem uma coisa diferente, nossa, parece que está com água lá, não é. Não aconteceu uma miragem aqui não, irmãos, foi o poder de Deus. Tem gente achando que aquilo que é uma miragem, não é não, foi intervenção divina. A sua casa só está de pé hoje, não é por causa de uma miragem, é por causa do poder da rocha que jorrou água naquela casa. Deus, irmãos, Ele não trabalha com miragem. Deus, Ele trabalha com a rocha. Tem gente achando, antes da água jorrar, as nossas famílias precisam ter como fundamento a rocha. Foi quando Ele
fica sobre a rocha, ele pega a vara, ouve Deus e toca, que começa a jorrar água. Então o milagre não é simplesmente eu olhar e já ver a água jorrando na rocha. O milagre, irmãos, é você obedecer às instruções de Deus. Nós queremos ver os milagres, mas o milagre maior, irmãos, é você sair da sua posição em obediência a Deus. Você vai dizer: Senhor, é aqui que vai acontecer. É lá que eu vou. É para cá que eu vou. E jorrar essa água da rocha era uma manifestação de Deus, não do homem. Israel, irmãos, ele peregrinou durante 40 anos no deserto, e teve uma rocha que os acompanhou. Olha esse texto de Paulo, 1 Coríntios 10, 4. Onde o povo de Israel chegava, tinha uma rocha para dar água, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Quando Moisés bate naquela rocha, sabe quem era que estava ali fornecendo água? Cristo. Você está entendendo? Cristo caminhou com aquele povo no deserto. Paulo está dizendo isso. E o teu deserto e o meu deserto? Quem está caminhando com a gente? A rocha. Pastor, está difícil. Pastor, a sequidão veio aí com força. Pastor, crise financeira, a empresa está quebrando. Quem é a tua rocha? Meu casamento está quase acabando. Quem é a tua rocha? Pastor, minha mãe e meu pai não estão se entendendo mais. Quem é a tua rocha? Vai colocar os teus pés sobre a rocha e coloca: Deus, eu não abro mão da minha casa. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é uma rocha eterna, o Senhor é uma rocha inabalável. Senhor, eu creio que o meu filho pode ser encontrado. Você está fincado, você está estabelecido, você está cavando, até encontrar a rocha. E a rocha é a direção, a rocha era a resposta, a rocha era o fundamento da fé para uma casa ficar de pé. Deus, irmãos, guardava o povo durante o dia com uma nuvem, mas o mesmo Deus guardava o povo de noite com uma coluna de fogo. Poder de Deus. Em todo o deserto havia uma rocha que jorrava água para o povo de Israel beber durante 40 anos. Não importa o tempo do teu deserto, não importa o tempo das tuas dores, Jesus está caminhando com você aí dentro. Você recebe isso? Ah, pastor, está tão difícil. Irmãos, está mesmo. Eu tenho atendido, eu tenho conversado, eu tenho visitado. Meu pai, ele está cuidando de uma irmã no hospital já está uma semana. É para ter alta amanhã. E hoje no almoço estava conversando com ele. Eu voltei de viagem, não consegui ver meu pai. Ele pregou aqui, passou a semana, não consegui vê-lo novamente. E a gente está morando 15 minutos. Eu falei assim: meu Deus, que essas agendas. Mas não é só aqui não, irmãos. A gente viaja, e a gente chega num lugar. Deus me deu um discernimento, irmãos, nessa última viagem, que eu estou abestalhado até agora. Irmãos, quando eu acabei de pregar, eu vi uma moça, e Deus me deu o recado inteiro da vida dela. Eu fiquei com medo de falar. E quando eu comecei, eu pedi para ela ficar de pé, ela não conseguia ficar de pé. As pessoas foram segurá-la. Irmãos, para resumir a história, Deus me trouxe algo muito claro a respeito do que estava acontecendo com ela, e eu entreguei. E eu falei assim, só que quando isso começou a vir no meu coração, eu pensava que era uma ação divina, do Deus. E eu falei assim: nossa, é Deus que está fazendo tudo isso. Porque parecia que era Deus, mas não era Deus fazendo. Era uma outra situação. Eu, antes de falar, o Espírito Santo parece que botou a mão no meu peito e falou assim: não é isso aí, é isso aqui. E eu entreguei o que Deus estava falando no meu coração. E ela novamente não conseguia ficar de pé. Bem, resumindo a história, quando acabou o evento, ela falou assim: pastor, tudo que o senhor falou está acontecendo comigo, tudo. E eu falei assim: glória a Deus que a gente acerta. Deus tem misericórdia da gente. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira ela estava
num ambiente junto com 8 pessoas, que eu estava fazendo algo ali, e Deus me deu, falou assim, olha, eu quero que você ore até domingo, eu creio que o seu esposo poderá ir ao culto domingo à noite. Ela falou assim, pastor, só um milagre. Eu falei assim, pois é, mas Deus só precisa de um coração, que está sobre ele, sobre a rocha. Vai jorrar água na tua casa. Ah, meus irmãos, aquela mulher pegou aquela palavra e foi para casa. Irmãos, domingo à noite eu preguei, eu esqueci de tudo. E quando está acabando o culto, ela está vindo com um filho no colo. Daí eu falei, cadê o marido? Daí ela, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Mulheres, prestem atenção no poder da oração, de uma intercessora. Irmãos, aquele camarada falou assim, pode chamar ele? Ele veio. E quando ele veio, irmãos, eu abracei o cara como um pai abraça o filho sem ver uma semana, um mês ou um ano. Eu abracei, eu agarrei o cara. E o cara me agarrou. E a gente ficou ali igual 2 tontos, apaixonados. Eu falei assim, cara, como se eu te conhecesse há tantos anos. E você, que bênção está aqui hoje. Que privilégio você está aqui hoje. E aquele homem, irmãos, não me largava. Eu falei assim, olha, essa casa quer cuidar de você. E ele fazia assim com a cabeça. E a mulher não está entendendo nada. Porque quando Deus age, não é para você entender, é para você receber e crer que Ele opera no infinitamente mais. Os pensamentos dEle são mais elevados do que os nossos, aleluia! Aquela casa toda estava no altar domingo à noite. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, peça a Deus discernimento espiritual, força, porque a água vai jorrar da rocha na tua casa, na tua vida, naquela empresa, no seu trabalho, naquela universidade, naquela escola. Aquele professor mais ateu, aquele professor mais difícil, com ideologias malignas, lá Deus vai jorrar a água daquela rocha. Nós temos que crer nisso, irmãos. Não é só dizer, minha faculdade é um poço seco, não. Vai lá e cava, tira as pedras, vai ter água lá embaixo. A gente tem que crer nisso. Eu olho para essa verdade e eu percebo que em Números 27 a 12, o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, novamente, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dela, fale a rocha, e ela verterá água. Olha a riqueza disso. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade dos rebanhos, porque novamente teve sede. Só que uma era para bater na rocha. E Êxodo 17. Agora era para falar a rocha. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, olha, a água jorrou, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. O que eu quero mostrar para você aqui? Na primeira instrução era para bater uma vez na rocha. Na segunda instrução era só para falar. E Moisés feriu 2 vezes. Quantas vezes Jesus foi para a cruz? Uma só. E por que Moisés fere 2 vezes? Porque Moisés poderia estar com raiva do povo. Quando a gente está com raiva da vida, que as coisas não estão funcionando, a gente coloca Jesus na cruz várias vezes. Quando Moisés bateu na rocha 2 vezes, ele estava no mundo espiritual, no profético, vamos pensar assim, crucificando Jesus 2 vezes. Quantas vezes nós estamos ferindo Jesus, porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito? A tua casa não está funcionando daquele jeito. Você pega a vara e você bate na cruz, você bate na rocha, você fala A, B, C, D, e Jesus está até jorrando água pela misericórdia, mas estamos revelando a santidade equivocada de Deus na terra. Quem está entendendo isso aqui? A sua família não é para revelar um Deus irado. A sua família é para revelar um Deus que é rocha, e essa rocha jorra água. A gente não vê os milagres acontecendo, as respostas chegando,
E a gente começa a dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus abandonou. Abandonou não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua jorrando água. Talvez seja o teu interior que parou de buscar da fonte da água da vida e começou a se preocupar com todos os problemas que você está alimentando no seu coração. Nessa noite, Deus está reposicionando o seu coração. Diga amém. Jesus é a rocha da nossa vida. E segundo, uma família alicerçada sobre a rocha experimentará o poder do seu alimento. Eu vou ficar só nos dois. A rocha alimenta, pastor? Bem, se ela jorra água, é um alimento. Mas você sabia que a rocha tem um poder também de alimentar você com alimento mesmo? Como comida. Olha o que o salmista vai dizer. Se for possível, guarde esse salmo no seu coração. Porque quando alguém falar assim, impossível sair alimento da rocha, você vai ler esse texto para ele. Um dia desse eu fiz isso, a pessoa falou assim: pastor, não tem como não. Isso está na Bíblia, pastor. Crente, tá. Vamos abrir aqui. Abrir no Salmo 81, vamos ler. Olha o que diz a Bíblia: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o seu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Israel de novo: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha que eu os satisfaria. Onde é que tinha mel? Na rocha. Diga assim: o mel estava na rocha. Uau! Deus é incrível. É água brotando da rocha. Irmão, você tem que andar com Deus numa dinâmica assim maravilhosa. Porque aonde tem falta d'água, olha para a rocha e fala assim: o que a gente faz? A gente bate, a gente fala. Como é que é? O Senhor que decide. Bater, bate, sai água. Ô pessoal, tem água aí para todo mundo, glória a Deus. Aí vai para outro lugar e vai assim: Senhor, aqui é uma outra região, é uma outra estação, é o mesmo povo, Senhor. Mas não aprende, é incrédulo, é um povo murmurador. Senhor, agora a gente bate, a gente fala. O que o Senhor quer? Agora é para falar. Então a água brota da rocha. E a água começa a brotar da rocha. Sabe por quê? Porque a essência de Deus não muda. Quem muda é o povo aqui, Israel mudou. E alimento, é a mesma coisa. Mel da rocha, pastor? Pois é. Nos tempos antigos, eles davam mel quando os guerreiros iam para a guerra, porque dava energia e força. O mel é um combustível para o corpo. Então você está no campo de batalha com a sua família. Você está no campo de batalha, o inimigo está vindo com força. Está vindo ou não está, irmãos? Está vindo na escola, na faculdade, está vindo ou não está no trabalho? Está vindo na rua, na mídia, então nem se fala. Está vindo as conspirações, está vindo aí um monte de lixo. Como é que eu enfrento isso? Com alimento. Que alimento? O mel que sai da rocha. Porque um guerreiro, para ter força, ele não podia comer besteira. O mel, irmãos, era um combustível para ele. Não é esse mel que a gente come hoje aí, industrializado não, que se come muita dor de barriga. Era outro tipo de mel, era uma outra essência, era um outro fundamento. Porque mel que sai da rocha, você pode comer, você pode devorar, você pode se embriagar com esse mel, que esse mel não vai te fazer mal, aleluia! Esse mel vai te sustentar. Então quanto mais fome, Bela falou isso, quanto mais sede, quanto mais desejo por essa rocha, mais mel você vai ver saindo dela para ter o alimento. E aí no dia a dia você começa o dia buscando da rocha, e esse mel vem como combustível. Você olha para o Golias, você olha para a adversidade, você olha para a crise financeira, você olha para a crise do teu casamento e fala assim: eu estou cheio do mel que veio da rocha. Esse mel é doce, esse mel é poder, esse mel é o alimento que vem do céu. É assim ou não é? Agora eu pergunto, ao vivo lá, você é assim? É, mais ou menos. Até sei que tem mel da rocha. Mas às vezes eu fico olhando para a rocha e falo assim: rocha, podia ser mais fácil, né, rocha? E você sabendo que tem mel ali. Irmãos, olha o que Deuteronômio vai falar, 32, 13 a 15.
Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e os alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Ele está falando de mel, irmãos, conecta aqui comigo. Mel da rocha, e agora ele vai para outro elemento, óleo, unção. Mel da rocha, óleo da rocha. Olha só o que vai acontecer daqui a pouco. Com a colhada e leite do gado e do rebanho, e dos cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com as mais excelentes sementes de trigo, você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés, você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos, abandonou o Deus que o fez, e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Tem nutrição, nutrientes, mel da rocha, água da rocha, óleo da rocha, mas o que o povo fez? Abandonou todas essas ações da rocha. Meus amados irmãos, nós não podemos abandonar a rocha. Sacerdotes que estão aqui hoje, a sua casa não pode ser abandonada na rocha. Homens que estão aqui, ponham sua vida em ordem. Mulheres, ponham sua vida em ordem. Filhos, ponham sua vida em ordem. Ponha a casa em ordem. E a casa em ordem não é todo mundo tentando ficar em cima de um pedregulho, em cima de um fundamento, não. Toda a casa em ordem está sobre a mesma rocha. É uma casa, não são várias casas. Coloque a sua casa debaixo da altura de Jesus, e a sua casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. Irmãos, vai ter água lá, vai ter mel lá, vai nutrir a sua vida. Esse mel é doçura, ele é alimento poderoso para revigorar as forças. Quando você estiver sem força, aí você vai para Marcos 1,6. João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Meu Deus, por que João Batista está comendo mel? Alguém aqui já comeu pão com mel? Faz assim com a mão. Meu Deus, vocês comem pão com mel, hein? Toda a igreja. Meu sogro me ensinou, minha esposa me ensinou isso também. Eu vim do Rio de Janeiro, irmão, você comeva pão francês com manteiga, e era só isso lá e ponto. Mel era muito caro. Cheguei na casa do meu sogro, namorava a Débora, de repente estou vendo lá pão e um pote de mel. Pensei, esse pessoal é diferente, né? E como é que vocês comem isso aí? A gente coloca o mel, pega a mel e coloca no pão. Eu pensei, nossa, que difícil. E fica bom? Experimenta. Ele achou gostoso, mas quando eu experimentei, eu falei assim, dá para comer mais um? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você está recebendo isso aqui? Irmão, Deus está levando a gente para um outro nível, irmão, em todas as esferas. Está entendendo isso? É por isso que estou pregando sobre a rocha aqui, irmãos, porque vai vir tanta coisa grande para nós, tanta coisa exponencial, que a gente não vai poder estar em cima de um pedregulho, irmão. Tem que estar em cima da rocha. Senão o vento vem, arranca a gente e faz a gente cair, irmão. E aí eu comi aquele negócio e falei assim, meu Deus, o Espírito Santo ministrou meu coração. É assim comigo, meu filho. Pode pedir o mel da rocha, e não vai te fazer mal. Esse mel aí vai te fazer mal, você come demais, para. Mas eu não vou te fazer mal. Eu quero chamar a banda. Eu vou fechar aqui com o último ponto, mas olha só. Jeremias 15:16 diz assim, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando eu encontrei as tuas palavras, eu as comi. E tem uma música, né, que a gente estava ouvindo hoje do carro, é do F-Hop. Uma música do F-Hop, Comeu Rolo. Eu falei assim, meu Deus, comer rolo. Que pessoal doido, né, comer rolo. Irmãos, é exatamente isso que Jeremias estava fazendo já lá. Comer a Bíblia, comer as palavras, porque Jesus vai falar no final do Sermão do Monte, se vocês ouvirem, se vocês comerem, se vocês se alimentarem, e vocês praticarem, essa casa vai ser construída sobre a rocha, e ela não vai cair, não vai cair. E Jeremias fala assim, tem que comer. Mas irmãos, na última visão sobre a questão de nutrientes,
eu queria deixar com você o que está em Números 11, 8, 9. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía em um moinho manual, ou socava-o em pilão. Depois cozinhava o maná em uma panela, e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o carvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. Presta atenção. O maná caía da onde? A rocha estava onde? No chão. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Vem do céu, maná. Vem da terra, rocha. Tudo é alimento. Amém? Tudo tem alimento quando se fala de Deus. Agora me pergunta, como que no pão, que no alimento, no maná, já cai com óleo? Quem colocou o óleo naquele maná? Responde aí, teólogos, estudantes. Quem colocou óleo naquele maná que está caindo do céu? Foi Deus, irmão. Irmãos, não precisava de manteiga, não precisava de requeijão, não precisava de gordura. O maná que caía não tinha gosto ruim. Alguém fala assim, esse gosto horroroso. Não, o israelita já estava reclamando porque era de natureza. Você é um povo obstinado. Mas quando caía o maná, o sabor que Deus manda não dá enjoo. O sabor que Deus manda, o alimento que Deus manda, não dá desgosto. O sabor com o alimento dele é um alimento poderoso, satisfatório, prazeroso sobre o nosso estômago, sobre a nossa vida espiritual. O maná caindo do céu já tinha óleo. Meu Deus, olha a dinâmica do céu em alimentar o seu povo. Sabe o que isso significa para nós? Não tem como você ficar faminto quando você está comendo da pedra, da rocha com mel, bebendo da água da rocha do Senhor e experimentando do céu o maná. Só que isso não vai fechar aqui. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Tem uma canção linda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Irmãos, feche seus olhos. Do que a terra hoje, do que a igreja está se alimentando. Se tem maná com óleo, se tem água da rocha, se tem mel na rocha. Quais são os alimentos que Abigail levou para Davi não matar todos os homens daquela terra? Uvas, passas, figos, trigos, cereais, alimentos espirituais. Neutralizam o ódio do outro lado. Quando você estiver cheio e cheia de alimentos espirituais, o inferno não vai poder resistir, vai ter que ir embora. Quando eu meditava nesse sermão, Deus falou no meu coração: meu filho, se alimente de mim. Eu sou o mel, eu sou a rocha, eu sou a água da vida. Eu tenho alimento para você. Está no dia mau, está no dia difícil, se alimente da rocha. Por quê, pastor? Porque uma família alicerçada sobre a rocha, ela experimentará o poder do único e verdadeiro Deus. Moisés pede: Senhor, peço-te que mostres a tua glória. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim,
onde você ficará? Em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Fenda da rocha. Moisés não viu a face de Deus. Moisés viu as costas de Deus, porque ele estava na fenda da rocha. Ele estava sobre a rocha e ele viu a glória de Deus. Como que a gente pode ver a tua glória, Senhor? Se creres, verás a glória de Deus. Hoje eu estou aqui para te falar nessa noite. Se você crê que essa rocha é inabalável, se você crê que essa rocha, ela é inabalável, se você crê que essa rocha é inabalável, você entenderá poderosamente que nada poderá destruir aqueles que estão alicerçados sobre a rocha. Que tipo de casa você vai construir? Como que está a sua casa? Qual é a base da sua casa? Qual é o fundamento da sua casa hoje? Nessa noite, eu queria, antes da ceia, te perguntar: a sua casa está sobre a rocha? Tem água lá jorrando da rocha? Ou está seco? Tem mel? Tem alimento espiritual lá? Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Dizer assim: Senhor, eu quero que a minha casa, essa casa aqui, esse ser humano chamado João, esteja alicerçado sobre a rocha. Hoje eu entendi, quero cavar até encontrar a rocha. Eu não quero que qualquer vento que venha do norte, do sul, do leste ou do oeste mexa nessa casa mais, porque eu quero que a minha vida esteja alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, há alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus e hoje quer que a sua vida esteja sobre a rocha? Levanta a mão bem alta assim: eu quero, pastor. Eu quero que a minha vida, que a minha casa, eu quero que eu mesmo, eu esteja alicerçado. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero que a minha vida esteja, glória a Deus. Pode baixar sua mão, glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero estar sobre a rocha, porque quando você estiver sobre a rocha, o vento vai chegar, mas a casa não vai cair. Glória a Deus. Há mais alguém? Aleluia.